Jorge, a identificação dos militares da direita com o anticomunismo é uma peça ideológica, em primeiro lugar. Gostaria eu que os comunistas tivessem a força que a direita fica atribuindo do ponto de vista discursivo que eles têm. Eles não têm. Hoje a gente não está com essa grande capacidade, isso é muito claro. Então, o que o Bolsonaro faz é construir uma peça que pega para setores, mas eu não vou nunca deixar de esquecer, a questão não é principal dentro dos militares, não é essa, Jorge, a minha avaliação. A questão principal é a forma como o Bolsonaro foi uma liderança corporativa dos militares. Por que Bolsonaro ganhou apelo dentro dos militares? Porque Bolsonaro foi uma liderança corporativa, não foi por seu anticomunismo. O anticomunismo é uma peça posterior. O primeiro dado foi que Bolsonaro articula os aposentados militares no Rio de Janeiro, as pautas militares no Rio de Janeiro. O primeiro dado de Bolsonaro, a forma como ele se articulou com os militares foi a questão corporativa. Não foi a questão ideológica do ponto de vista do anticomunismo abstrato. Agora ele abraça isso. E também muito beneficiado por uma certa esquerda liberal, que acha que a esquerda não deve discutir as questões militares e tudo que é militar é ruim, e a nossa questão é uma democracia limpinha, paz e amor. Isso não existe. A violência é constitutiva da sociedade de classe. Nunca vai ter como ser abolida. Então, eu queria entender, antes de mais nada, como que Bolsonaro se constitui dentro das forças militares. E eu tenho clareza com isso. Bolsonaro se constitui dentro das forças militares pela pauta corporativa. Tá? Assim como porque existiram inúmeras greves de trabalhadores das forças de segurança nas últimas décadas no Brasil. Inúmeras greves pelas condições de trabalho, que são precárias, são terríveis as condições de trabalho das forças militares no Brasil. Então, o que a gente tem que fazer, na minha avaliação, é discutir as questões objetivas de vida dos trabalhadores, das forças de repressão. Quais são essas condições de trabalho? Né? Porque Bolsonaro, na prática, também não vai resolver a vida dos militares, a não ser do generalato. Do generalato, obviamente, Bolsonaro não para de conceder benesses, assim como foi na reforma da Previdência, por exemplo, que ele botou lá em cima o plano de carreira a remuneração das altas patentes militares. Mas na situação dos trabalhadores, porque as forças militares também não podem ser fetichizadas. Elas têm uma dupla natureza. Tem os setores que entram por cima, os oficiais, e tem os setores que entram por baixo, que são, inclusive, filhos da classe trabalhadora. Não achem que os militares aí, que os policiais militares, que os bombeiros militares não têm esposa, família, composta por enfermeiras, composta por professores. Eles têm. E a pauta dos trabalhadores, então, é uma pauta muito importante para eles. O que os militares não aceitam? E a classe trabalhadora, no geral, não aceita? É discussão de esquerda liberal abstrata. Discutir a democracia como valor abstrato. Não tem capacidade de entrar e discutir com os militares as suas condições de trabalho. Isso é possível ser discutido. Sabe? Num processo que, obviamente, não é para agora, não é para já, tem uma discussão, tem a própria, como eu coloquei, a própria perda de força da direita que se consolidou dentro das instituições militares, mas o Bolsonaro não consegue entregar boa condição. O seu projeto de segurança pública não consegue resolver o problema da violência que vai a níveis galopantes, numa sociedade que o desemprego está na estratosfera e que vai ampliar a violência social. Então, o que eu diria? É entender que como o Bolsonaro se constitui como força relevante, ele é força relevante dentro das forças regulares militares, inclusive na baixa hierarquia. Mas ele se constitui como uma liderança corporativa. E não como uma liderança apenas de caráter ideológico, não é com a peça anticomunista que ele se constitui. Agora ele tenta consolidar uma peça anticomunista. Mas não é assim que ele se constituiu. Como a gente tem que se constituir, não é combatendo a peça anticomunista. É tocando nas questões corporativas objetivas dentro de uma dinâmica totalizante, uma dinâmica de discussão da Revolução Brasileira. Esse é o ponto central. Discutir a Revolução Brasileira, os caminhos da Revolução Brasileira, a tática da Revolução Brasileira, como organizar os trabalhadores, o avanço da consciência de classe, dando sentido nisso, nesse processo que é um processo político de ganho de posições políticas dos trabalhadores na luta de classes. Então, o que eu diria, né, não pegar tanto a peça anticomunista como elemento de combate,
mas as questões objetivas e materiais, que tocam a totalidade das forças militares brasileiras. Desculpa, não, totalidade não, porque os oficiais, e aliás, cria uma coisa fundamental, que é uma certa raiva e ódio que existe das hierarquias inferiores com o oficialato. Isso aí é constitutivo de qualquer relação de classe, de dominantes e dominados.